Olá pessoal, meu nome é Karen, tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre pé torto congênito. Meu filho tem 1 ano e 3 meses e nasceu com pé torto e nós tivemos uma experiência muito frustrante. Então eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para evitar que vocês passem pela mesma coisa que nós passamos. Primeiro, pessoal, gostaria de falar que eu não sou médica, sou técnica de segurança, então eu não tenho nenhum conhecimento médico. Tudo que eu vou falar aqui é a experiência que eu, meu marido, nós passamos junto com o nosso filho Francisco, tá? Então, primeiramente, o que é o pé torto congênito? O pé torto congênito é uma condição em que a criança ela já nasce com o pezinho torto. Pode ser para fora, pode ser para dentro. No caso do nosso filho, Francisco, ele nasceu com os 2 pezinhos para dentro. A gente vai colocar uma fotinho aqui para vocês verem como que nasceu o pezinho dele. Nós descobrimos que o Francisco tinha o pé torto já na gravidez, então, se eu não me engano, lá pro 6º, 7º mês de gravidez, o doutor conseguiu ver que um dos pezinhos dele era torto, mas ele não conseguiu dar a certeza se eram os 2 ou um só. Quando o Francisco nasceu, ele tinha os 2 pezinhos tortos. E aí entra uma outra questão, né? Os médicos começam a questionar se ele é posicional ou não. Então, o que quer dizer posicional? Posicional quer dizer que ele estava posicionado torto dentro da barriga, mas que ele vai voltar ao normal, ou se ele é o pé torto congênito, porque quando ele é o pé torto congênito, ele precisa de tratamento e ele não vai voltar ao normal sozinho. A gente não tinha nenhuma experiência com isso, e a gente também não conhecia ninguém que já teve o pé torto congênito, né, na família. Então, nós levamos o Francisco para um ortopedista, e a gente confiou 100% nesse ortopedista, e esse ortopedista garantiu para nós que o Francisco tinha era posicional, e que logo voltaria ao normal. A gente confiou nele, o Francisco usou 4 semanas, fez tratamento com gesso, a gente vai colocar uma fotinho também para vocês verem. E depois ele já mandou colocar a botinha Dennis Brown. A gente também vai pôr a botinha aqui para vocês verem. Porém, esse médico, por Deus, né, ele parou de aceitar o nosso convênio. E aí a consulta era muito cara e a gente teve que trocar de médico, tá? Isso o Francisco já tinha cerca de 9, 10 meses já. E aí começou a nossa luta, né? Porque nós ficamos muitos meses com esse médico e nós não encontrávamos ortopedista que aceitasse o caso do Francisco. Então, por quê? Porque o Francisco aí já estava perto da idade de 1 ano e fica muito mais difícil o tratamento conforme a criança é mais velha, né? Ele chora muito mais, ele rejeita o gesso, são várias coisas. Para resumir a história, pessoal, nós passamos por 7 ortopedistas. Esses 7 ortopedistas, eles disseram de tudo pra gente. Teve um ortopedista que disse que ia ter que abrir o pé do Francisco inteiro, reconstruir os ossos, e eu fiquei apavorada, e ele já queria marcar a cirurgia. Teve uma outra ortopedista que cobrou 20 mil reais de nós para poder fazer o tratamento até o final. Não vou nem entrar no mérito se é justo, se não é justo, mas a gente não tinha essa condição. Nós fomos em São Paulo, atrás de um médico muito bom, um médico que ele conseguiu reverter o pé torto de um menino de 9 anos. Ele aplicou o gesso no Francisco, porém também não deu certo, porque a gente acabou tendo que tirar o gesso antes do tempo, porque estava machucando o pezinho do Francisco. E também a gente não ia ter como ficar indo para São Paulo para trocar o gesso, porque a troca do gesso ela é semanal. Até que encontramos o nosso 8º médico, que é um médico maravilhoso e que aceitou o caso do Francisco e até hoje nós estamos com ele.
Como que é feito o tratamento do pé torto congênito? Então, o tratamento inicial ele é feito através da aplicação de gesso. Então, o gesso ele é aplicado semanalmente, né? Onde o médico ele vai mudando a posição, cada semana o gesso é numa posição, para que possa soltar os nervos e tal. Não sei falar com termos médicos, né? Depois disso, é feita uma cirurgia no tendão. Então, o que os médicos explicam? O tendão, ele é uma cartilagem muito... Não sei se cartilagem é a palavra, mas ele é uma parte do nosso corpo que é muito dura. Quando a criança ela tem o pé torto, o tendão ele não alonga. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia para dar um picotinho no tendão e para aí sim o pé conseguir desentortar totalmente, né? E aí, após essa cirurgia do tendão, é aplicada a bota. Pode ser a Dennis Brown ou pode ser outro tipo de bota. Então, esse era o tratamento que o Francisco fez. Então, o Francisco ele fez 8 aplicações de gesso semanais. Ele se adaptou muito bem com o gesso. Ele chorou muito para colocar o gesso. Era um escândalo. Chegava na porta do consultório do doutor, ele já começava a esgoelar, gritar, chorar muito. Foi muito estressante. Mas passou super rápido. Foram 8 semanas. Logo depois, ele já fez a cirurgia. A cirurgia é bem tranquila, bem rápida, não, acho que uns 40, 50 minutos. E foi tão bem assim que o Francisco não precisou tomar remédio no pós-operatório. Ele já chegou em casa já engatinhando já. Ele já saiu com gesso de novo. E aí ele ficou mais um mês seguido com gesso depois da cirurgia. E hoje ele tá no processo da botinha Dennis Brown. A botinha ela não impede a criança de engatinhar, de brincar. O Francisco, ele anda assim, ele engatinha para todo lado, normal. E a gente ainda não tá curado 100%, o Francisco ainda não tá andando, ele ainda tá em processo. Mas eu queria deixar um recado muito importante para quem tá passando pelo mesmo processo ou para quem tá esperando um bebê que tem a condição do pé torto congênito. Pessoal, o que eu queria deixar aqui de recado é: não aceitem a primeira opinião médica que vocês receberem. A gente, como inexperiente, nós aceitamos aquele primeiro médico que falou que era posicional o pé do Francisco e que voltaria meio que sozinho. Tudo bem, você pode até falar, ai, Karen, mas ele falou que era posicional e colocou o gesso do mesmo jeito. Gente, vocês não têm noção como que fica a cabeça dos pais, né? E o Francisco tem alguns outros probleminhas que a gente teve que cuidar também. O Francisco ficou na UTI, então a gente não tinha muita cabeça. Hoje eu me arrependo, porque eu deveria ter passado no mínimo uns 2, 3 ortopedistas para encontrar o tratamento adequado. Então, se você tem algum problema, seu filho tem essa condição, ou você conhece alguém que tem essa condição, não aceita uma opinião médica só. Pega 2, 3 opiniões, senta, verifica qual que é o mais sensato. Tenta falar com pessoas que passaram com esse médico, porque assim, o médico sempre tratou a gente super bem, mas ele fez um diagnóstico errado. E isso custou o tratamento do meu filho. Hoje meu filho tem 1 ano e 3 meses e não tá 100% ainda. Se ele tivesse feito o tratamento correto daquela época, hoje talvez meu filho já estaria andando. Então, pesquisem, procurem, não aceitem a primeira opinião médica, porque isso pode custar, e quem vai pagar é a criança, quem vai pagar é a família, porque a gente vê a criança sofrendo, né? E não é legal, não é bom pra ninguém, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre
o nascimento do Francisco, falando sobre a gravidez do Francisco. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o IC, né, que é o colo curto que eu tive durante a gravidez do Francisco. Espero poder ajudar, né, quem assistir esse vídeo. Quem tiver dúvidas, comentários, quiserem fazer aqui, a gente pode gravar um outro vídeo dando mais informação. Um beijo, até mais. Você quer ir no balanço? Então tá bom. Francisco, deixa a amiguinha aí, gente. Um pouquinho de cada, né? Então tá bom. Vai.